Gladiadores. Símbolos de uma era de sangrenta decadência. Gladiators cut each other's limbs off, their heads. Um esporte brutal praticado no interior de uma sofisticada obra-prima de engenharia que até hoje nos fascina. The Colosseum, a 2,000-year-old symbol of the power of the Roman Empire. Mas, apesar de ser uma construção famosa, pouco se sabe a respeito do que acontecia de fato em seu interior. You walk into the Colosseum and there's no seats, there's no floor. It's just a ruin. Hoje, reescrevendo a história, viajará ao passado e percorrerá os corredores do Coliseu. Wow, this is amazing. Explorará suas galerias subterrâneas. Look at this. This is bone with teeth in it. Conhecerá a verdadeira história daqueles que lutaram e morreram neste lugar. You could learn here something not so much for life, but for death. E resolverá um enigma histórico. Será que nestas muralhas criou-se um espetáculo inigualável? Batalhas navais em plena Roma. Na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, 2 acadêmicos aperfeiçoaram uma forma de viajar no tempo. Mas não se trata de ficção científica. Na verdade, um é arquiteto e o outro historiador clássico. E o que eles estão fazendo é um milagre. Eles vão recriar uma construção da qual só restam ruínas há mais de 1.500 anos. O Coliseu. Onde a paixão pelo espetáculo encontrava a sede de sangue. 180 metros de diâmetro, uma altura de 12 andares e capacidade para 50 mil espectadores. This was the greatest entertainment complex the world had ever seen. It really is an expression of the power and the wealth that Rome had achieved by 80 AD. O porte colossal do grande Coliseu romano ainda é de tirar o fôlego. E suscita muitas questões. Quem ia aos jogos? O que eles assistiam? Os violentos combates terminavam com o simbólico polegar virado? Ou exageramos quando falamos do caráter sangrento dos espetáculos? E quanto à organização que havia por trás dos bastidores? Estas câmaras subterrâneas sugerem um complexo sistema de alçapões. A história só nos dá uma vaga ideia desse passado distante. Restam algumas imagens que retratam os gladiadores em combate e um texto que fala de um evento monumental por ocasião da inauguração do Coliseu, no ano 80 d.C. Uma batalha naval simulada apresentada dentro do Coliseu. Ela aconteceu mesmo? Teriam os engenheiros romanos atingido a perfeição tecnológica na realização de espetáculos? Eles realmente inundaram o Coliseu? Combinando história com os instrumentos científicos do século XXI, a equipe de cientistas de Reescrevendo a História nos conduzirá de volta ao século I da Era Cristã e nos revelará como era o Coliseu. Dean Abernathy e Bernard Fischer, criadores do Coliseu Virtual. Heinz Beste, arqueólogo e engenheiro. Kathleen Coleman, historiadora clássica. Marcus Jankelmann, historiador especializado nos gladiadores. E Martin Crapper, engenheiro hidráulico. Nossa investigação começa em Roma, no centro histórico dessa moderna cidade italiana. Hoje, o Coliseu é apenas um ponto turístico. Mas, no ano 80 d.C., ele oferecia atrações de natureza bem diferente. Visando separar as lendas dos fatos e os fatos das lendas, Reescrevendo a História irá transformar o Coliseu em ruínas de hoje na maravilha que era no dia em que foi inaugurado.
Num império que se estendia por 5.000 quilômetros, das areias do Egito até as turfeiras da Bretanha, Roma era o centro do mundo. E no centro de Roma estava o Coliseu. A história do Coliseu começa com o grande incêndio de Roma em 64 d.C., quando o tirânico imperador Nero confiscou para si o centro degradado da cidade e nele construiu um palácio recoberto de ouro. Após a queda de Nero, o imperador Vespasiano procurou apaziguar os ânimos dos romanos e apagar o nefasto legado de Nero. Começou então a construção de uma obra que sobreviveria à própria Roma. What they were saying was, we are giving the center of Rome back to the people. And they made this huge entertainment building, this amphitheater, because at that point Rome had no amphitheater. Eles construíram simplesmente a mais grandiosa obra pública do mundo daquela época. One of the sophisticated features of the Colosseum is the way you get into it. And that series of corridors and staircases which enable you to get from ground level up into the seating doubles as the support for that seating. So you get two for the price of one. E tudo era gratuito para os romanos. Bastava entrar pelo mesmo portal de entrada do número do ingresso e subir pelo labirinto de corredores até as arquibancadas. Mas, ao passar pelos portais, que espetáculos aguardavam os antigos romanos? Reescrevendo a história, vai descobrir. Vamos construir o Coliseu virtual. These are archaeologically correct because they show the stairs going up here. Recriar o Coliseu não é uma tarefa fácil. Suas dimensões sobrecarregam até os computadores mais rápidos. Probably the biggest challenge for making this a complete building was trying to come up with a way of decomposing it into smaller elements that we could actually build on a computer. Otherwise, if you're trying to manipulate the entire building, it tends to overwhelm the machine. Enfim, após um ano de trabalho, esta maravilha do mundo antigo renasceu num laboratório da Califórnia. So show me what you've done, Dean. Okay, well, let's enter through one of these lower doors here. Finalmente, podemos usar os recursos da ciência moderna para descobrir o que tornou essa estrutura tão sólida, a ponto de permanecer em uso por 500 anos. This is exactly the second level of circulation with the staircases that pop us out into that. This will be the dark ring, the red one here, and that shows us the angles that go down into the green level. This is great, Dean, because it really shows the ingenuity of the engineers who designed this building. Para compreender os eventos que ocorreram neste local, é necessário estar nele. We create the simulation so that we can go back and sit in the seats that the Romans sat in. We can see the things they saw. Graças a esses cientistas, reescrevendo a história colocará você sentado nos lugares reservados aos antigos romanos e veremos as sangrentas batalhas dos gladiadores. Prepare-se para ver e vivenciar o Coliseu tal como ele era há 1500 anos. Depois de 2 milênios, o Coliseu ainda é a joia da coroa romana. Em seu auge, ele marcava o centro de um império obcecado pela morte. Como era assistir ao brutal esporte praticado nesta arena? Reescrevendo a história, irá além dos clichês e entrará com você no Coliseu virtual. Well, you know, Bernie, 2,000 years ago, we would have had tickets that matched the numbers of the doorway, but we haven't put the numbers in yet. Well, if it makes you feel any better, I forgot the tickets at home. But let's go on inside. I think we can still make our way to the best seats. This part of the building was reserved for the senators. Yeah, it's pretty dark in this corridor. We're about 60 or 70 feet into the building. Yeah, the only daylight's coming from the seats. Well, let's go up and take a look and see what kind of view the senators had. Wow, it's incredible. Yeah, you can actually see the gladiator figures down there. You can see them pretty clearly from this point. Yeah, we'd be even closer if we were sitting down there with the emperor and top state officials. Mas nos assentos mais altos, a história é bem diferente. Well, Dean, we've come up to a part of the building that doesn't even exist anymore. Yeah, we had to recreate this from just traces of the stair and the existing outer wall and examples from other Roman buildings. This is where the lowest of Roman society would sit, and if you look down there, you know, they were probably watching
more of the large game action and things rather than the individual combat. And of course, partying with their neighbors. O passeio pela estrutura virtual revela o porte do Coliseu, mas pouco diz sobre suas dimensões. Na verdade, certas partes são curiosamente pequenas. Here we are in the smallest and narrowest corridor in the entire Colosseum. Right, it's even worse than you might consider because of the fact that everyone in the upper levels had to exit through this corridor. So it was quite a jam in here. The idea that's held by most architectural historians is the kind of paradigm of circulation and crowd control. When you look at that passage and you actually use the model to go inside and experience it, you realize that it's actually a much more complex system than that. A maioria dos estudiosos afirma que o Coliseu podia ser evacuado em apenas 5 minutos. O Coliseu virtual provou que eles estão errados. Mas será este corredor apertado apenas uma falha de projeto ou algo muito mais engenhoso? Maybe it's some sort of a filter that would keep them from emptying into the lower levels and would allow the upper classes to clear out before the lower classes did. So in that sense, it's rather than just optimizing circulation, it's sort of, controlling it and tweaking it in a very sophisticated way. Mas como era possível construir uma estrutura tão engenhosa e precisa sem o auxílio de programas de computador? Esse fato intriga os projetistas de estádios modernos. You can walk into any arena, any stadium in this country alone, and I think internationally as well, and you'll see the similarities of the designs, the various vomitories, how they were doing people moving in those days, how they got people to the upper levels of seats, how they got them to the bottom levels of seats. The Colosseum is the mother of all arenas. Enquanto os estádios modernos têm camarotes e lugares destinados às autoridades, o Coliseu também segregava de acordo com a classe social. The whole of Roman society was present in the Colosseum, all properly arranged according to their status in the society. So at the bottom on the south axis, right up against the arena, you had the emperor. That was the prime viewing position. And around him would have been the Senate, because they were the most important order in society. Behind them, the equestrian order, who were also one of the upper classes. Depois vinham os plebeus livres e na parte mais alta, provavelmente ocupando assentos de madeira, ficavam as mulheres nascidas livres e os escravos. Reescrevendo a história, mostrou como o Coliseu funcionava acima do solo. Mas existe um outro lado do Coliseu, o subterrâneo. Sob o piso da arena, existe um labirinto de galerias, 5 metros abaixo da superfície. Chamava-se Hipogeu e era o centro nervoso dos assombrosos espetáculos que eram apresentados. Now, Daniel, you have to imagine it would have been completely dark down here, just lit with flares, all smelly and smoky. Because of the arena floor above. Well, not only that, there was a second story down here. I see. Yes, look at that arch. That would have supported another floor, so there were actually 2 floors down here. Surpreendentemente, os 2 níveis do hipogeu eram ligados ao piso da arena por um sistema de elevadores movidos por força humana. Just look at that. That's for a winch. Oh, they were turning. Yes. And that would help raise an elevator? Yes, and here on the left we can see a very good example of an elevator. You can see the grooves. Look at the middle groove there. That's where the elevator would have fitted. And the counterweights would have slid down this possibly. Yes, on both sides, actually. You can see the other slot on that side. Durante o espetáculo, auxiliares realizavam nas galerias truques que desafiavam a imaginação do público, como fazer um leão feroz aparecer do nada, ou fazer dezenas deles aparecerem simultaneamente. The trapdoors would pop open and then in would leap some poor terrified creature, some exotic animal from the furthest reaches of the empire. It must have seemed as though it was magic. Mas eram números fracos, se comparados à história do espetáculo mais mágico já apresentado aqui. É a história da Naumaquia, uma batalha naval encenada no Coliseu, que foi relatada pelo poeta Marcial no ano 80 d.C. He talks about the miracle of a visitor to the arena arriving rather late and finding that instead of land in the arena there was sea. Historiadores afirmam que os romanos costumavam dramatizar as grandes batalhas navais. Mas onde está a prova de que teriam tentado tal coisa no Coliseu?
Nos subterrâneos do anfiteatro, numa das galerias usadas para escoar a água da chuva, reescrevendo a história, encontrou provas de uma enorme inundação. I'm in the center of this tunnel, and as I work my way down, I start to see artifacts on the higher levels. Normally, the water would flow right through here on its way out, but debris up here could only be here if there was a great flood of water coming through or a Namakya. And if that's the case, then the debris and mud is caked up here. And look at this. Look what's sticking out. All along here are pieces of what looks like shards and pottery, but this is bone with teeth in it. Os romanos foram mesmo capazes de realizar um feito tão notável de engenharia? A equipe de peritos e arqueólogos de Reescrevendo a História partirá em busca de evidências mais contundentes. Talvez elas ainda estejam em alguma parte das ruínas da célebre arena. Os romanos adoravam combinar esporte com carnificina. As lutas entre gladiadores eram o prato da casa, mas causavam apenas algumas mortes por dia. Teriam eles desejado algo mais grandioso? Uma batalha naval travada entre centenas de escravos e prisioneiros seria bem mais mortífera. Mas será que os romanos dispunham da tecnologia necessária para realizar aquilo que escreveu o grande poeta? Para inundar o Coliseu, eles precisariam primeiro fechar todas as galerias de drenagem. De fato, as fendas verticais nas paredes sugerem que as galerias tinham comportas de eclusa. Como qualquer água acima do piso da arena escoaria para as ruas de Roma, a inundação deveria acontecer nas galerias subterrâneas, o hipogeu. Mas há um problema óbvio nessa teoria. Nesse labirinto de 2 pavimentos de rochas e paredes de tijolos, seria impossível encenar uma batalha naval. Mas isso mudou quando o arqueólogo Heinz Best fez uma importante descoberta, enquanto escavava no hipogeu em 2002. Heinz pesquisava o solo do complexo subterrâneo quando descobriu vários grandes blocos de pedra com cavidades quadradas. No princípio, pensou tratar-se de parte do intrincado sistema de elevadores. All'inizio, quando abbiamo visto questi buchi quadrati, pensavo più questi sono altri funzionamenti come i buchi rotondi per gli ascensori o per le vinches. Con tempo siamo riusciti più o meno a localizzare più, abbiamo visto tra loro che sono rimasto c'è un ritmo fisso. Heinz acabou achando 18 blocos com perfurações quadradas. Ele as mapeou e observou que elas formavam um padrão que sugeria um sistema. E estava certo. O que conhecemos hoje não foi sempre assim. Si è chiesto sempre come era possibile a fare giochi di naumachia e battaglia di gladiatori allo stesso luogo. Nel primo momento tutti questi muri che vediamo non esistevano e l'arena era spostata su una costruzione in legno che era possibile a togliere. Quando o Coliseu foi inaugurado, não havia estas paredes no subsolo. O tablado da arena era sustentado por um sistema de vigamentos e treliças removíveis, inseridas em cavidades quadradas. Tirando esse tablado e enchendo-o com água, obtinha-se o cenário perfeito para uma batalha naval. Ainda hoje, os romanos gostam de encenar espetáculos com água. A Fontana de Trevi tem apenas 300 anos e está ligada a tradições ancestrais. We know that the Romans would have had fountains with various sculptural combinations as centerpieces around the city, which, in a sense, demonstrated their power over water. Mas este é o enigma. De acordo com a história, o Coliseu podia estar seco num ato e podia virar um mar no ato seguinte. Teriam os romanos um poder assim tão grande sobre as águas, a ponto de conseguirem bombear milhares de metros cúbicos de água para dentro e para fora do Coliseu em poucas horas? Martin Crapper, nosso especialista em hidráulica, veio tirar as medidas do anfiteatro para descobrir se a teoria do professor Heinz tem algum furo. The first channel, we have 5 channels in the Colosseum. The water came from the second channel and entered here.
of this. I see. This leads down into Yes. the shafts. Yes, in the shafts. Underneath in the Hypogeum. This is the bottom end of the vertical shaft that we were looking at. Yes, 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 yes. The water came from the higher up end. And so how deep would they actually fill it to? I think what's lower, I think what's 1 meter high. Como outros edifícios públicos de Roma, o Coliseu possuía uma complexa rede de drenagem ligada à rede de abastecimento de água. Esses 5 canais circulares sob as arquibancadas ajudavam a encher o hipogeu de água. Mas de onde vinha a água? O Coliseu está situado num vale rodeado por 3 das 7 colinas de Roma: os montes Esquilino, Palatino e Célio. Acredita-se que um pequeno rio, o São Gregório, tenha sido canalizado bem embaixo do Coliseu. Seria ele a fonte da água? Reescrevendo a história, logo vai descobrir. O Vale do Coliseu sofreu grandes mudanças em 2000 anos. O nível do solo se elevou em mais de 9 metros. O rio São Gregório ainda passa por aqui, mas num curso subterrâneo. Giving us a sort of 0.03 meters a second. So that's pretty low flow speed. And it's not a very big channel either. It's about a foot wide and maybe 6 inches deep. So that's a pretty low flow. It would not have made a significant contribution to filling the Hypogeum, for instance. Se o volume de água no local não era suficiente, o Coliseu devia estar conectado ao antigo sistema de aquedutos romanos. Essa rede de quase 500 quilômetros de canais era um dos orgulhos do Império. Mas seria ela grande o bastante para fornecer quase 2.000 metros cúbicos de água por hora, o volume necessário para encher o Coliseu da noite para o dia? De alguma forma, teremos que calcular o volume de água que fluía por uma rede que foi destruída há 1.500 anos. Incrivelmente, reescrevendo a história, descobriu que um desses ramais continua em uso ainda hoje. Chega-se a ele através de um acesso pouco conhecido. Ainda hoje, o Aqua Vergo abastece a Fontana de Trevi. Há 2.000 anos, ele era apenas um dos 11 aquedutos que cortavam a antiga cidade. The speed is about 0.3 meters a second. That gives us a flow rate of about 80 gallons a second, something of that order. Water level's quite well below the arch there. In ancient times, this would have carried more flow than this, so probably at least 4 times that. A água que flui através desse antigo canal ajudará o Dr. Crapper a recriar o sistema de aquedutos da antiga Roma. Calculando o fluxo que percorria o aqueduto que passava a menos de 250 metros do Coliseu, o Aqua Claudia, e sua altura em relação ao piso da arena, ele irá estimar quanto tempo levaria para encher o hipogeu. Taking into consideration the size of the actual inlet pipes you've got, and the amount of water you could reasonably expect to get through those, I reckon it would perhaps have taken 6 or 7 hours to fill the Hypogeum of the Colosseum. Certainly much less than a day, so it is a practical thing to do. Nossa pesquisa revela que os romanos podiam remover o tablado da arena, fechar a drenagem e encher o Coliseu com uma lâmina de água de 1,5 metro a 2 metros em menos de meio-dia. Sabemos que os romanos eram capazes disso. Wow, this is amazing, Dad. Mas ainda não sabemos se realmente fizeram isso. Talvez existam outros indícios de que o Coliseu tenha sido projetado para ser inundado. Todo lugar usado pelos romanos para represar água, como as termas ou as numerosas cisternas d'água como esta, era revestido por uma camada de argamassa impermeável. Os romanos inventaram materiais e os aperfeiçoaram. That's correct, yeah. Um revestimento impermeável manteve esta estrutura em operação por 1.800 anos. Se os arquitetos do Coliseu soubessem que ele seria enchido com água, certamente teriam mandado revestir tudo com uma argamassa impermeável, semelhante à que era usada nas cisternas. Reescrevendo a história, examinou a estrutura do Coliseu. Well, here is a thin section of the Colosseum.
Os professores Rudy Wenck e Paulo Monteiro, especialistas em concreto antigo e moderno, procuram vestígios de um ingrediente impermeabilizante usado pelos romanos, uma cinza vulcânica chamada pozzolana. With a crystal here, and that looks like volcanic rock. The Romans did not use this pozzolanic material in every construction. They were very careful in using it. It was expensive. So they would only use this pozzolanic hydraulic cement if they have a need for that. Para que a argamassa seja impermeável, a cinza vulcânica deve reagir, formando uma pasta viscosa que preenche os poros microscópicos. No caso da amostra da cisterna, a fórmula era perfeita. Really, this is fantastic concrete. We see no pores. It will be very hard to duplicate even with modern concrete. This is amazing achievement. Mas as amostras do Coliseu não têm a mesma qualidade. Fizemos então uma nova bateria de exames no microscópio eletrônico. Zeroing in on that spot now, and we do a chemical analysis on about a 1 micron area. Let's see what it is. Okay, we've got a big calcium peak. E por último, ensaios radiológicos à procura da identidade química da cola vulcânica. Esta é a amostra da cisterna. O pico indica um material altamente impermeável. E esta é a amostra da argamassa do Coliseu. Há um pico, mas é muito menor. Kind of disappointing. I was expecting to have a big hump and say, aha, we don't have that. It's clear indication that they use some pozzolanic material. And if the intent was to achieve a waterproof system, I would claim that did not do as a good job as they've done in other cases. Uma hipótese é a de que os construtores economizaram nos materiais. A outra é que as dramatizações navais não eram tão frequentes a ponto de requerer o máximo de impermeabilização. Não se sabe. A ciência não pode nos dar uma resposta definitiva. Precisaremos recorrer à história. The fact that the mortar that lined the basin of the Colosseum couldn't withstand repeated flooding is not at odds with the historical evidence. It may have been that in the early days of the Colosseum itself, the inaugural portion of it, that they used it just a few times. Reescrevendo a história mostrou como, em apenas poucas horas, 15.000 metros cúbicos de água podiam transformar a grande arena dos gladiadores numa área de combate naval. Essa impressionante conquista tecnológica criaria o cenário para a mais sangrenta das batalhas da história do anfiteatro romano. Mesmo tendo sido construído há 2.000 anos, a engenharia envolvida no Coliseu ainda impressiona os arquitetos. Mas o gosto dos romanos pelos esportes sangrentos praticados aqui nos deixa intrigados. When this amphitheater was full, with 45,000, 50,000 people, the noise and the atmosphere and the hype must have been considerable. There's so much excitement that people get sucked into it. No centro de todas as atenções estavam aqueles que ainda hoje representam a decadência do antigo Império Romano: os gladiadores. Quem eram eles? Como lutavam? Eram tais lutas realmente travadas até a morte? It was the most dangerous combat sport of all times. Reescrevendo a história já reconstruiu as paredes arruinadas do Coliseu. Chegou a hora de pintá-las com sangue. Já vimos todos os aparatos tecnológicos envolvidos na construção do Coliseu Romano. Vimos como os lugares eram cuidadosamente distribuídos, reproduzindo as divisões da sociedade romana. E que o controle do público não era apenas um conceito, mas sim um importante elemento do projeto. Elevadores conduziam pesadas feras. Aquedutos movimentavam enormes quantidades de água. Mas a reputação do Coliseu não se baseia em seu pioneirismo técnico. Sua lenda surgiu graças à história daqueles que lá lutaram e morreram.
os gladiadores. Mas o mito não encobriu apenas a verdadeira história do anfiteatro romano. Ele deturpou também a história dos gladiadores. A maioria imagina os confrontos entre gladiadores como combates até a morte, e que todos os gladiadores eram muito semelhantes, armados com uma espada e um escudo. Mas os registros históricos mostram algo diferente. Havia, na verdade, uma grande variedade de gladiadores, cada qual exibindo sua forma peculiar de combate. O combatente mais comum era o Mirmilo. Inspirado no legionário romano, ele possuía um escudo longo, retangular e recurvo, o scutum, um gládio, uma proteção almofadada para o braço direito e uma proteção curta, uma perneira, na perna esquerda. O secutor era uma variação do Mirmilo, diferindo apenas no elmo, menos ornamentado e com aberturas menores para os olhos. O Oplômacos, inspirado no soldado grego, portava um pequeno escudo circular e duas perneiras altas. Os Trácios tinham um escudo quadrado de tamanho médio, grandes joelheiras e uma espada recurvada. O combatente mais estranho de todos era o Retiarius, sem qualquer proteção além de seu escudo na ombreira. Suas armas eram pobres: uma rede, um tridente e um punhal. Como eram essas lutas? A investigação do Reescrevendo a História começa por uma imagem. Uma pintura que, mais do que qualquer outra, é responsável pela imagem que fazemos dos combates entre gladiadores. Em 1872, o pintor francês Jean-Léon Gérôme criou sua famosa obra Polliquet Verso. Ele se esmerou para reproduzir detalhes históricos precisos. Muitos acham que ele conseguiu. A imagem chegou a inspirar até a estética do filme Gladiador. Porém, Reescrevendo a História irá pôr este retrato à prova. When we look at Jerome's interpretation, we see two sections of seats in the lower portion of the Colosseum, but there should actually be four. The emperor here is sitting in his grand chair, and yet no netting that surely would be there to protect him. Já que a disposição das arquibancadas está errada, vamos examinar atentamente como Gérôme representou o combate entre os gladiadores. It appears that it's a mass combat in which the sole survivor, the last man standing, is the victor. Mas era assim mesmo que os gladiadores lutavam? The victorious gladiator now glances up at the first row of Vestal virgins who are gesticulating the Polliquet Verso, which is the Latin term for turned thumb. Gérôme traduziu o polegar virado como polegar invertido, mas era apenas um palpite. Será que os romanos alguma vez fizeram esse gesto tão famoso? Para ajudar a desvendar esse mistério, Reescrevendo a História irá viajar através do tempo para observar os gladiadores da mesma forma que os romanos faziam. Gladiatorial combat was very, very professional, and the gladiators were highly trained. One should think of it perhaps in terms of the modern boxer or the fencer. O historiador Marcus Jankelmann sabe mais a respeito dos gladiadores do que qualquer um desde os tempos do Império Romano. Ele chegou a criar sua própria equipe de lutadores. Sua pesquisa prática lhe proporciona uma visão não encontrada nos livros de história. The normal impression that gladiator combat in the arena was a mess, was a chaotic melee of dozens of fighters and all against all and without rules is completely wrong. Ao contrário do que se imagina, um juiz estava sempre por perto e apenas 2 gladiadores se enfrentavam de cada vez. Os romanos também tinham regras específicas para combinar diferentes tipos de lutadores nos combates.
This is a classic couple of large shield men, the Momillo against the small shield men, the Thrax or Thracian. The Momillo is very well protected in front of him, while the Thracian with his small shield will circle around him to get into his flank. And he has a curved sword. He can try to stab around or beneath the shield of his adversary. O Mirmilo também podia enfrentar o Oplômacos, cuja grande capacidade ofensiva, graças à lança, era compensada pela defesa limitada do pequeno escudo redondo. Certos tipos de gladiadores, como o Equites e o Provocator, combatiam contra lutadores do mesmo tipo. Mas os romanos adoravam experimentar combinações variadas. The Retiarius is the most lightly armed type of gladiator, only protected by a small bronze shield on his left shoulder. And his weapons are a net with which he tries to overthrow his adversary, and then following up the attack with his trident, always keeping his enemy at a distance, while his heavily armored pursuer is seeking the infight. His strength is hand-to-hand combat, always the left shoulder with a shield in front. This combination of heavy gladiator and a very swift light gladiator was thought by the Romans to be the most thrilling type of fighting, and therefore it became the most popular. O lutador com a rede só tinha chance de vencer caso cansasse o seu oponente, mais bem armado e teoricamente mais protegido. O Retiarius era sempre o desfavorecido, que os romanos adoravam ver triunfar no final. Mas, acima de tudo, eles queriam ver uma bela luta e se asseguravam que a parte mais vulnerável dos gladiadores, o rosto, estivesse sempre protegida por uma viseira. I think that the visor, which takes away your personality and makes you almost like an impersonal monster, to make a fighter more aggressive, to attack his enemy in a worse manner than he did when he would see his face. Mas como terminavam os combates? Aparentemente, nem sempre culminavam com a morte de um dos combatentes. The scale of bloodshed is extraordinarily exaggerated. About 20% of the fights ended with a death. Muitos confrontos terminavam empatados e ambos os gladiadores deixavam a arena feridos. Mas se um deles não aguentasse mais lutar, then he dropped his shield and raised his left hand with a finger stretched out. In that moment, his adversary was no longer allowed to attack him. A decisão relativa à vida ou morte do gladiador derrotado dependia então daquele que pagou as despesas dos jogos e da influência e da opinião do público. Caso a plateia achasse que o vencido lutou bem e com bravura, pedia clemência. People made a fist with the thumb pressed on and cried, "Missum." Then he was beaten but alive and could leave. Mas se a multidão o julgasse um covarde ou se estivesse gravemente ferido, seu destino seria outro. He had to accept this as a death sentence, like an execution. He had to kneel down and, without showing any emotion, awaited the death blow by his adversary, who stabbed him normally into the throat. E quanto ao famoso polegar virado? Os registros históricos apontam para uma outra possibilidade. Polegares não para baixo, mas apontados para a garganta, simbolizariam o derradeiro golpe do vitorioso. As pesquisas feitas pelo Reescrevendo a História, no mundo dos verdadeiros jogos romanos, vai desfazer um último mito. Viajaremos mais uma vez ao passado e veremos como era passar um dia inteiro no Coliseu, da aurora ao anoitecer, testemunhando cada matança. Reescrevendo a História, viajou ao anfiteatro no centro do Império Romano e fez renascer um lado desconhecido do Coliseu. A história dos espetáculos que lá ocorreram sobreviveu a 2000 anos sendo contada e recontada. Mas o que realmente acontecia dentro do Coliseu? Como era passar um dia inteiro dentro desse majestoso monumento ao poder imperial? Ao visitar um anfiteatro pela manhã,
Um viajante do tempo espanhol não notaria nada de incomum. Os romanos adoravam assistir ao massacre de animais. Só que não havia somente touros no cardápio. The animals that were displayed in these games were all different species. Lions, rhinoceroses, ostriches, tigers, all kinds of animals, brought from the far corners of the empire. Essa abundância era resultado do domínio de Roma. Os animais eram trazidos para a capital para que os súditos pudessem vê-los e assistir ao seu massacre. Em cada nicho ao redor da arena, arqueiros ficavam em prontidão para proteger a plateia de qualquer fera descontrolada que tentasse escapar. Ao meio-dia, parte dos espectadores mais abastados se retirava para almoçar, mas os espectadores das arquibancadas permaneciam para assistir ao show do intervalo, as execuções. They made drama out of executions. They restaged the ancient myths, and the bloodier the better. Aqueles de estômago mais fraco aproveitariam esse instante para fazer uma pausa e ir ao toalete. Ninguém sabe com certeza onde ficavam as latrinas do Coliseu, mas nesse escuro corredor no topo da edificação há uma espécie de calha disposta ao longo de um dos lados. Ao cair da tarde, chegava a hora dos gladiadores. No programa, podia haver até 20 confrontos, todos devidamente arbitrados, com duração aproximada de 10 minutos cada. Muitos terminavam em empate, mas com frequência um gladiador tombava. E o público clamava por seu sangue. Pode ser que 1 ou 2 vezes por dia, o clamor do público fosse atendido, e eles viam um lutador ser exterminado. Apesar de brutal, o combate não era a carnificina que se imagina hoje. Para ver um autêntico banho de sangue no Coliseu, os romanos dispunham de uma ocasião rara, quando a arena inundada era ocupada pelas trirremes e talvez por 2.000 ou mais prisioneiros de guerra. If people couldn't swim, they might well, weighed down by armor or perhaps with a knock on the head, they might well drown. So I think the casualties were probably quite considerable. Reescrevendo a história, já demonstrou que a engenharia romana era capaz de realizar verdadeiros milagres tecnológicos. Um deles tão notável que foi até cantado por escritores. E centenas de homens morriam apenas para o deleite do público. Entender por que os romanos gostavam tanto de sangue é a questão mais difícil de responder. Os historiadores argumentam que, no caso dos romanos, a morte era parte integrante do cotidiano. You could see how men, like the gladiators, confronted death with bravery and survived when they were good fighters, and even when they had to be killed, that they demonstrated contempt of death. Many ancient philosophers thought that a gladiatorial combat was something of a moral quality. You could learn here something not so much for life, but for death. What the Romans did in the name of entertainment, the enormous productions and expense, was truly remarkable. But if you compare that to what we do today, there's great similarities. We spend enormous amount of money entertaining people through the production of television and film and sports. And we have our arenas. Perhaps people don't die there purposefully, but they're there to entertain, to provide the spectacle. 2000 anos se passaram, e ao longo desse tempo, o Coliseu permanece como obra-prima de engenharia e testemunho de um estilo de vida que parece, ao mesmo tempo, estranhamente familiar e aterrorizante.